Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras, tudo que eu li desde o meio do ano até agora, que eu sinceramente eu dei uma procrastinada aí, não gravei vídeos, não atualizei vocês, então demorou, mas chegou finalmente esse vídeo aqui das minhas leituras. Eu não li tantas coisas assim, então o vídeo não vai ficar tão grande, eu imagino, mas eu li livros maravilhosos e venho compartilhar com vocês enquanto ainda dá tempo, né? Estamos no final do ano, o ano não acabou, então ainda dá para compartilhar. E também porque eu quero deixar registrado aqui, né? Não quero simplesmente deixar esse vídeo de lado, porque foram leituras legais que eu quero compartilhar com vocês. Bom, as primeiras leituras que eu trouxe aqui foram de agosto, que eu reli, como eu falei pra vocês, eu reli o livro Corte de Espinhos e Rosas, porque eu comprei as continuações finalmente e eu só tinha lido o primeiro livro até então, mas fazia muitos anos que eu li esse primeiro livro, então eu não lembrava muito bem da série, então eu tive que reler ele esse ano, entrar na série, mergulhar nesse universo novamente da Sarah J. Maas. Então eu tive que reler e me aprofundar mais e gostei bastante, como sempre, porque é uma história muito interessante, mas com certeza as continuações vão melhorando cada vez mais. Então eu tive que reler esse livro, que foi a leitura que eu fiz em agosto. E o outro livro que eu também li em agosto foi um clássico, que é Drácula. Esse livro, finalmente, eu li ele porque eu gosto muito de histórias de vampiros. Eu gosto muito de uma série, né, Diário de Vampiro, que é sobre vampiros, gosto dos filmes, Crepúsculo e tudo mais, só que eu nunca tinha lido nem a história em si do Drácula, né, então não fazia muito sentido eu gostar tanto de vampiros e acabar não lendo o grande clássico dos clássicos, super conhecido, que é Drácula. Então eu comprei essa edição da Dark Side, que tá muito bonita, por sinal, e li finalmente essa história. Foi uma grande surpresa ler essa história, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto, por ser um livro clássico, por ser um livro grande, denso, mas eu me interessei muito pela história, eu gostei muito de tudo que eu vi aqui, tudo que eu li, realmente eu não esperava, foi uma surpresa muito grande, e eu gostei muito desse clássico, eu super indico para quem gosta desse universo dos vampiros. Ele é surpreendente, porque teve coisas que eu não esperava aqui, mas eu consegui absorver algumas informações de como algumas adaptações beberam dessa fonte aqui, de como esse autor trouxe os vampiros. Enfim, é um livro que eu recomendo bastante para quem gosta de vampiros e é um bom livro para entrar, um bom clássico para ler, porque é super tranquilo e super recomendo. Bom, já em setembro eu li vários livros e eu comecei lendo Lady Whistledown Contra-Ataca. Esse é um livro de contos da Julia Quinn e outras autoras, foi também uma grande surpresa, porque são livros de contos, são rapidinhos de ler, mas é muito coração quentinho, as histórias são muito fofas e é tudo muito rápido, né, por ser contos, e todas as histórias elas giram ali em torno de uma festa, de um acontecimento. Acontece alguma coisa ali naquela festa e tudo meio que gira ali em torno disso, desses acontecimentos, os personagens, cada um está envolvido de alguma forma, então são histórias muito interessantes, bem curtinhas, e todas a gente conhece um casal que se apaixona e tem ali um relacionamento, se conhecem e acabam tendo seu final feliz. Então eu gostei muito desse livro de contos. Ela tem outro também, que acho que é uma continuação, não sei, que também se trata, parece, da mesma festa, não tenho certeza, mas eu quero muito ler e saber, porque eu gostei bastante desse, realmente foi uma grande surpresa. O próximo livro que eu li foi Corte de Névoa e Fúria, que é o segundo livro da série. Esse livro foi uma grande revelação, muitas reviravoltas aqui inesperadas, que eu não esperava mesmo, então eu gostei bastante também desse livro. Então não tem como eu falar muito da história para poder vocês não pegarem spoiler, mas eu só recomendo muito essa série porque eu gostei muito. Não tem nem muito o que dizer, eu só recomendo demais os livros da Sarah e essa série aqui, então tá
muito boa, tô gostando bastante de acompanhar. E como eu falei, eu tô lendo o terceiro livro agora em dezembro, ainda não terminei, mas tô louca pra terminar e já engatar no próximo livro, que é o quarto, que eu também já tenho aqui, pra poder ver como vai andar essa história. Bom, já em outubro eu li um e-book que é Essencialismo. Esse livro é mais de autoconhecimento ali, sobre escolher os momentos importantes, as oportunidades. E foi um livro muito interessante de acompanhar, de ler, só que eu não consegui absorver muito bem assim, não consegui me identificar muito com tudo que ele traz, com todos os conhecimentos. Algumas coisas que eu consegui trazer para minha vida, para minha rotina, mas outras eu não consegui tanto porque ele foca muito em pessoas que têm grandes empresas, que são chefes, que têm uma equipe muito grande, que tem muitas responsabilidades. Foi um livro interessante para saber mais sobre como dar prioridade para as coisas que são realmente importantes na nossa vida e tentar deixar de lado aquilo que não é importante, que a gente considerava importante, mas que não é tão essencial assim, que mostra pra gente como é viver com aquilo que realmente é essencial, com aquilo que é importante para nossa vida. Então é um livro que eu indico para quem está nessa caminhada, nessa jornada de autoconhecimento. É interessante ler e aprender mais sobre isso, sobre viver com o essencial, com aquilo que realmente é importante. O próximo livro que eu li foi o livro da Paola Alexandra, Livre para Recomeçar. Foi o meu segundo contato com a escrita da Paola e eu gostei mais desse livro do que do primeiro, eu não me lembro o nome do outro livro, eu vou deixar a capinha aqui, porque agora, entrando nesse livro, eu já conhecia a escrita dela, eu já sabia muito bem o que ela poderia trazer nesse livro. No outro eu já estava esperando, como a Paola gosta muito da Julia Quinn, eu estava esperando um livro mais na pegada da Julia Quinn, só que não. A escrita da Paola é totalmente diferente, ela traz um drama maior, uma história mais complexa, mais detalhada, com informações mais profundas, sabe? Então, eu gostei muito desse livro, aprendi muito com ele, porque ela traz aqui personagens muito interessantes. Aqui a gente tem uma mocinha que ela tá saindo depois de 3 anos de um hospício, que ela foi colocada lá pelo próprio marido, por considerar ela, assim, louca na época, assim como várias mulheres eram consideradas loucas e meio histéricas e eram jogadas num hospício para ser tratadas. Então, depois de 3 anos, ela sai, porque esse marido dela faleceu, e aí ela começa a recomeçar, né? Ela e outras mulheres vão juntas criar uma nova história, um novo recomeço, e a gente conhece outros personagens também que estão passando por várias coisas muito legais, interessantes. E eu gostei muito dessa história da Paola, me envolvi demais com os personagens e aprendi muito com esse livro, e eu super indico porque é muito importante a gente saber um pouco mais sobre... É um livro que se passa aqui no Brasil, então é muito legal a gente saber um pouco mais sobre as histórias, algumas informações que faz com que a gente aprenda um pouco mais sobre a nossa história, sobre o Brasil, e isso é muito interessante, é muito rico. Esse livro eu gostei muito, então eu super recomendo esse livro da Paola. Já em novembro, eu comecei novembro lendo Não é Errado Ser Feliz, que é uma história super recente, lançada esse ano, que é um livro que, infelizmente, ele não me fez conectar com os personagens, com a história. Eu acabei não me conectando muito. Esse livro ele vai trazer a história de 2 personagens quebrados ali, que estão passando por situações bem complicadas. A personagem principal, já no primeiro capítulo ali, ela tá entrando no carro porque ela vai se separar do marido dela. Ela tá entrando ali no carro já com mala e tudo pra fugir desse casamento que ela não suporta mais. E aí ela recebe uma ligação um pouco inesperada do hospital, dizendo que o marido dela morreu. Então isso já no primeiro capítulo já é bem forte. E o outro personagem é um jogador super conhecido, bem famoso, e do nada ele para de arremessar, ele não consegue mais arremessar, não consegue mais jogar, e ele não consegue descobrir o que aconteceu com ele, porque ele não consegue mais jogar, arremessar. Então tudo isso vira um grande pesadelo na vida dele, e ele decide largar tudo
e ir pro interior e meio que se esconder um pouco dos paparazzis, de todas aquelas fofocas e de todo mundo que fica em cima dele, chamando ele ali de meio que imprestável e tal, dizer que ele não presta mais pra nada, porque ele não sabe mais jogar, enfim. Aquela coisa, aquela pressão psicológica que jogadores sofrem quando não jogam mais tão bem assim quanto os fãs gostariam, né? Então a gente vai acompanhar esses dois personagens se encontrando, porque eles vão compartilhar uma casa, então, e aos poucos eles vão se conhecendo, vão virando amigos, e depois isso vai se desenrolar para algo mais, para um romance, né? E eu, infelizmente, como eu falei, não consegui me conectar muito com a história desses personagens, com a história em si. Foi um livro que, infelizmente, não funcionou pra mim, mas eu indico pra quem gosta de romance, pra quem quer conhecer a história desses dois personagens, porque é legal, o livro só realmente não funcionou pra mim. O próximo livro foi uma comédia romântica muito, muito, muito louca e muito divertida, que é Nada Santa. Esse livro, ele me lembrou muito aqueles filmes de sessão da tarde, comédia romântica, porque ele é muito leve, muito divertido, muito tranquilo de ler, e eu gostei muito, dei várias risadas, porque ele é muito diferente. O que acontece aqui é uma personagem que ela ganha vida com o seu corpo, e aí ela é convidada para ser stripper numa festa, e ela vai lá porque ela tá morrendo de fome, não tem dinheiro pra nada, então ela resolve ir lá nessa festa ser stripper pra poder ganhar o dinheirinho e poder comer. Só que, o que acontece? Ela chega lá na festa, vê um monte de comida, começa a comer tudo, porque ela tá desesperada, com muita fome, passa mal, vai no banheiro, e o que acontece? Ela vê um assassinato, ela vê um cara sendo morto ali. Então ela acaba virando uma grande testemunha-chave desse assassinato aí, de um cara muito importante na sociedade. Então ela vai para um programa de proteção a testemunhas e eles levam ela para um convento. Então isso imagina aí, uma stripper, uma mulher que está acostumada a trabalhar com o corpo, indo para o convento e ter que se passar por uma freira e viver ali junto com essas freiras e junto com garotas, porque é uma escola, um convento, onde tem meninas que são ricas e os pais mandam elas para lá nas férias para poder aprender um pouco mais sobre a fé e sobre religião. Então ela se vê jogada ali naquele convento, meio perdida, e é muito engraçado, muito louco como tudo acontece, e ela acaba sendo responsável por algumas meninas que são meio que as ovelhas negras ali do convento, e é muito legal ver como elas acabam se conectando com essa personagem e meio que criando ali um laço de amizade muito grande, e ela acaba meio que se redescobrindo, e é muito interessante, é muito legal, e o personagem também, que ela começa a se envolver romanticamente, tem uma química muito grande entre eles e, enfim, eu não vou falar muito, porque é muito legal entrar na história sem saber quase nada, porque é muito divertido, vocês só precisam saber que esse livro é muito divertido, muito legal, principalmente para ler agora no final de ano, para quem quer uma leitura leve, divertida. Super recomendo, eu gostei demais, demais, virou um grande favorito. O próximo livro que eu li foi O Príncipe e a Costureira, que foi uma HQ, né? E eu gostei muito dessa HQ, ela é muito fofinha. Aqui a gente vai conhecer um personagem que o sonho dele é vestir vestidos, sonha muito com isso, então, só que ele é um príncipe e ele sabe que ele não pode fazer isso, então ele meio que conhece a nossa outra personagem aqui, que ela faz um vestido muito bonito para uma moça ali na sociedade. Ela vai lá no baile e ele gosta tanto do vestido que ele contrata ela para poder fazer vestidos exclusivamente para ele, só que para ele vestir ali meio que às escondidas, né? Porque ninguém pode saber que ele veste, que ele gosta de vestir vestidos. Então é muito interessante, muito legal, muito fofinha essa história, a amizade que eles criam aqui, todo o desenrolar, né? Tudo que essa história traz. É um livro bem rapidinho, mas eu aprendi bastante com ela, gostei muito. Fora que a HQ tá muito bonita, essa edição da Dark Side tá muito bonita mesmo, o traço, os desenhos, e eu gostei muito, super recomendo para quem ainda não leu, leia essa HQ, muito rápida, muito fácil e você aprende bastante com ela, eu gostei muito, muito fofa.
O último livro de novembro foi Um Salto para o Amor, da Ione Simões. Esse livro que é lançamento dela, livro físico, acho que o primeiro livro físico que ela lançou, e eu amei essa história, virou também um queridinho, porque aqui a gente vai acompanhar a história de uma personagem. Ela abriu uma loja que se chama Frida, uma loja de roupas, porque ela estava cansada de ir em lojas e não encontrar nada do tamanho dela, não encontrar nada do jeito dela. Então ela decidiu abrir a própria loja para poder não ter esse tipo de coisa, esse tipo de problema, para ninguém mais passar por isso e ter tamanhos para todos os tipos de mulheres. Então ela abriu essa loja, juntou todas as economias dela, e aí só que infelizmente está começando a querer quebrar ali, que está bem no início do negócio e ela não sabe muito o que fazer. Ela começa a fazer várias coisas para poder não perder essa loja, porque essa loja é meio que tudo que ela tem ali, sabe? Então ela precisa muito fazer esse negócio dar certo. Então ela começa a fazer várias coisas para poder fazer com que a loja dê certo. E no meio de tudo isso, ela conhece um cara ali, no meio de um encontro super desastroso que ela tá passando. Ela conhece um cara ali, um cantor muito charmoso, e a história vai se desenrolando. Esse livro é muito mais do que sobre o romance, é mais sobre o crescimento da personagem, sobre as escolhas que a gente faz, sobre os segredos que a gente guarda e não conta pra ninguém, sobre como essa personagem, ela meio que tenta resolver tudo sozinha, sem pedir ajuda pra ninguém, sobre crescimento mesmo. Então a gente aprende muito com ela. Esse livro eu aprendi muito com ele, porque ele traz temas sobre gordofobia, sobre racismo e várias outras questões que eu aprendi muito, e eu gostei muito desse livro. Eu super recomendo para quem ainda não leu. Leiam essa história, porque ela é muito legal, é muito incrível e muito fácil de ler. Eu li rapidinho, ele é bem curtinho e super recomendo mesmo. Muito boa essa história. Então era isso, essas foram as histórias que eu li do meio do ano até aqui. Foram poucas histórias, mas foram histórias maravilhosas que me acrescentaram muito, que fizeram refletir e aprender muito com todas elas. Gostei bastante. E como eu falei pra vocês, agora em dezembro eu só tô lendo o terceiro livro da Sarah, que eu esqueci o nome agora, do Chacapinha aí. Mas eu tô lendo só ele e acredito que vou ficar só nele. Porque, né, eu tô meio que dando prioridade para outras coisas. É dezembro, a gente fica mais relax, assistindo filme de Natal, né? Então é mais complicado de ler, mas eu quero ver se próximo ano eu consiga postar mais vídeos aqui com mais frequência. Com certeza, vou focar nisso, essa é a meta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem aí o que vocês acharam das minhas leituras, qual que você gostou, qual que você já leu, e me deixe aqui algumas indicações para o próximo ano de livros legais, assim, nessa pegada, que eu vou adorar saber. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!